Hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Recentemente eu preguei uma mensagem aqui, intitulada O Poder da Oração Persistente. Por que eu vou falar de novo sobre oração? Porque nós temos mais necessidade de ser ensinados a como orar do que quase qualquer outra coisa. Se você tem uma vida de oração vitoriosa, você é um crente vitorioso. Se você tem uma vida de oração, você é um crente que vive em comunhão com Deus. Se você tem uma vida de oração, você é um crente espiritual. Se você tem uma vida de oração, você é um crente que está crescendo. O crente que não ora, ele não é espiritual, ele é carnal. O crente que não ora, ele não cresce espiritualmente. O crente que não ora, ele não entra em intimidade com Deus. Eu quero falar sobre esse importante tema. Hoje em dia nós vivemos aí com os nossos celulares na era da comunicação wireless, né? Comunicação sem fio. A primeira coisa que as pessoas fazem quando chegam na nossa casa hoje, o que é? Qual é a senha do Wi-Fi? Não é verdade? Nós também, quando chegamos a um lugar, a gente logo procura. Você está no Starbucks, você vai tomar um café, você vai procurar lá se tem Wi-Fi. Não é verdade? Por quê? Porque nós vivemos nesta época de uma comunicação wireless, né? Sem fio. E a comunicação wireless pode ser um mistério para muitos, mas é uma grande realidade para todos aqueles que fazem uso dela. Né? Dizem que alguns anos atrás os arqueólogos estavam escavando lá no Rio de Janeiro, que lá tem muita coisa histórica, né? Então, quando vai construir uma nova estação do metrô, os arqueólogos têm que vir primeiro. E estavam lá e acharam uns cabos de de cobre. Estavam lá, tantos metros abaixo da terra, falaram, puxa vida, no Rio de Janeiro, 5.000 anos atrás, já tinha internet. Por cabo, uau! Aí os arqueólogos de São Paulo também foram fazer uma escavação e acharam cabos de fibra ótica. E falaram, uau, em São Paulo, 5.000 anos atrás, já tinha internet rápida, né? Com fios, cabos de fibra ótica. E aí foram fazer uma escavação lá em Minas Gerais. E cavaram, não acharam nada. E falaram, sabe de uma coisa? Os mineiros já tinham internet sem fio. Aleluia. Por que você chama Wi-Fi? Por que chama Wi-Fi? Coisa de mineiro. Né? Mineiro que inventou. Dois mineiros estavam conversando e faziam, compadre, vamos fazer uma internet sem fio? O outro falou, Wi-Fi, sim. Daí surgiu. Bom, com relação à oração, há uma necessidade de uma redescoberta das possibilidades que sempre existiram da comunicação direta com Deus. Então hoje eu quero falar sobre o poder da oração, por este motivo. Para que a minha oração tenha poder, preciso preencher 5 condições. Para que a minha oração tenha poder, são necessárias 5 condições. A primeira condição é a vontade de Deus. Em 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha que interessante. Em primeiro lugar, para que a minha oração tenha poder, ela precisa ser feita de acordo com a vontade de Deus. Se o que nós pedimos não estiver de acordo com a vontade dele, nós não receberemos. E não adianta você declarar, você reivindicar, você decretar, você pular. Não vai acontecer, irmão. Porque se você está orando fora da vontade de Deus, ele não vai fazer. Ele não vai realizar aquilo que vai contra a vontade dele. A vontade dele prevalecerá. Então, a suprema fonte de todo poder na oração pertence a Deus. E se você quer conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Porque é na Bíblia que Deus revela a sua vontade para nós. Uma vez que você esteja afinado com a vontade de Deus, revelada na palavra dele, você terá condições de orar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade dele prevalecerá. Então esta é a primeira condição para que a nossa oração tenha poder, a vontade de Deus. A segunda condição para que haja poder na nossa oração é o nome de Jesus. Jesus disse assim, olha lá em João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha aqui, Jesus fala, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas muita gente não entende o que quer dizer o nome de Jesus. Nome não quer dizer meramente usar o nome de Jesus. Então usei o nome de Jesus, Deus vai me ouvir, a minha oração vai ser atendida. Não. A palavra nome, na Bíblia, tem um significado mais profundo. O nome é o caráter da pessoa. Vou dar uma ilustração, você vai entender. Havia um homem no Velho Testamento chamado Jacó. O que significa Jacó? Suplantador, enganador. Ele vivia enganando a gente. Era não só o nome dele, mas era o caráter dele. E um dia ele teve um encontro com Deus. E quando Jacó teve um encontro com Deus, Deus transformou a vida de Jacó. E uma das primeiras coisas que Deus fez foi mudar o nome dele. Mudou de Jacó, de enganador, de suplantador, para Israel, que quer dizer príncipe de Deus, ou guerreiro de Deus, aquele que luta com Deus, ou, de uma maneira simples, vencedor. Ele era um enganador, um trapaceiro. Coitado, mas ele se tornou um vencedor, porque Deus mudou o caráter dele. Então, quando nós oramos, nós devemos ter em conta o caráter de Jesus. Não é? O nome de Jesus representa tudo aquilo que Jesus Cristo é aos olhos do seu Pai. Vai entrar umas mensagens aí, vocês não ligam não. O nome de Jesus representa tudo que ele é aos olhos do seu Pai. Representa o seu caráter, representa a sua obra, o que ele fez por nós. Então, quando eu oro, para que a minha oração seja atendida, para que ela tenha poder, eu preciso ter certeza de que estou orando de acordo com o caráter de Jesus, porque se há alguma coisa que vai contra o caráter dele, que é amor, bondade, misericórdia, compaixão, perdão, justiça, retidão, santidade, se eu não estiver orando de acordo com o caráter dele, minha oração não tem poder. Para que ela tenha poder, eu preciso orar no nome de Jesus, ou seja, em comunhão com Jesus Cristo e de acordo com o caráter dele. Quando nós oramos, então, quando você orar no nome dele, pense no caráter e na obra de Jesus. Quem ele é e o que ele faz. Assim a nossa oração será atendida, ela terá poder. Jesus disse o seguinte, nós todos quase conhecemos esse versículo de cor, ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é verdade na oração também. Para você orar, você tem que ir ao Pai através de Jesus Cristo. Você tem acesso direto a Deus, porque Jesus também é Deus. Mas este acesso a Deus depende de um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo que se fez homem, mas ele é Deus, por isso ele intercede por nós. E agora ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora ele diz, se você estiver em mim, se você estiver honrando o meu caráter, você estiver vivendo em comunhão comigo, ele diz, se permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes. Outra tradução diz assim, olha, se vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem. Então, se você estiver nele, se você está habitando nele, você está em comunhão com ele, você está vivendo com ele, você pode pedir o que você quiser. Está claro? Pode pedir o que você quiser, ele não coloca limites. Mas lembre-se, primeiro tem que passar pela vontade de Deus. Segundo, tem que ser de acordo com o caráter de Jesus. Aí você pode pedir. E ele diz que você pode pedir o que você quiser. Terceira condição para que a minha oração seja atendida é o ministério do Espírito Santo. Quando nós não sabemos orar como convém, muita gente, e muitas vezes nós não sabemos como orar como convém. Quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós. Se eu soubesse, eu teria mandado tirar isso aí, mas... o Espírito Santo intercede por nós. Porque nós temos o mediador diante de Deus, que é Jesus Cristo, mas nós também temos o intercessor, que ora todo o tempo por nós. Ele intercede por você. Há momentos que nós não sabemos colocar em palavras aquilo que a gente sente. Você já sentiu assim alguma vez? Você quer orar, você não sabe, você tem um sentimento te incomodando, então um desejo profundo na sua alma, uma ânsia que você gostaria de apresentar a Deus em oração e você não sabe como colocar isso em palavras. Então o Espírito Santo vem e intercede por você. E a Bíblia diz que ele intercede com gemidos sobremaneira inexprimíveis. Gente, a gente precisa aprender a orar no Espírito. Muita gente pensa, quando lê na Bíblia, orar em Espírito quer dizer orar em línguas. Não necessariamente. Orar no Espírito é orar em consonância com o Espírito Santo. É entender este ministério que o Espírito Santo intercede por mim. E há momentos que eu não consigo falar. Às vezes eu estou tão para baixo, eu estou tão triste, estou tão humilhado, ou eu estou numa situação tão difícil que eu não consigo colocar em palavras. Tudo que eu consigo fazer é gemer. Mas o Espírito Santo transforma meus gemidos em palavras.
e Ele intercede por mim, e Deus age a meu favor. Amém? Amém. Porque o Espírito Santo, ele é um discernidor dos pensamentos do coração. Ele sabe o que se passa na sua mente, ele sabe o que se passa no seu coração, e ele nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós. Então, para que minha oração tenha poder, ela depende primeiramente da vontade, de estar na vontade de Deus. Segundo, de ser feita no nome de Jesus. E terceiro, no ministério do Espírito Santo. Uma outra condição para que a minha oração tenha poder é a fé do coração. É a fé do coração. Com o coração, nós cremos. Olha o que diz a palavra de Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando. Peça com fé, não duvidando. Quem sabe assim sai. Peça com fé, não duvidando. Porque eu posso estar orando de acordo com a vontade de Deus, posso orar no nome de Jesus, posso crer no que o Espírito Santo faz, mas se eu não oro com fé, se eu oro duvidando, não vou receber nada. A Bíblia diz que quem ora sem fé não recebe. Não tem jeito. Você orar sem fé, você não acredita que Deus vai responder, então Deus já respondeu. Entendeu? Quando você crê, crendo que Deus não vai responder, Ele já respondeu. Porque você duvida. Você não crê no Deus que ouve as orações. É o desejo do coração que deve ser tornado conhecido diante de Deus. Olha que Jesus fala em outro lugar. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Uau! Jesus diz assim, olha, você está orando de acordo com essas condições. Agora você pode orar crendo que você já recebeu, e será assim com você. A maioria de nós não ora assim, vamos ser sinceros. Mas Jesus disse que você deve orar assim. E que você pode orar assim, crendo que você já recebeu. Eu conheço gente que dá graças com antecipação pela bênção que ainda não veio, mas que já sabe que recebeu. Porque no seu coração, a pessoa já creu que Deus ouviu a sua oração. E nós devemos confiar. E precisamos confiar na palavra de Deus. Se Jesus disse que é assim, é assim. Então eu posso orar crendo que tudo quanto eu pedi, eu já recebi. E assim será comigo. Amém? Amém. Então, também pedir em fé significa receber com alegria. Se você pede em fé, você receberá com alegria. Jesus diz, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você quer ser alegre? É Jesus. Hoje eu estava ouvindo o testemunho de um filósofo lá do Brasil, professor universitário, creio, e ele estava contando que ele estudou religiões, ele estudou várias filosofias, e ele se achava o tal, né? Se achava o bam, bam, bam. Aí um dia ele está lá com os amigos e ele vê passar uma moça. E ele achou a moça muito bonita. E ele é aquele cara bem sucedido, acostumado a ter todas as mulheres, e ter carrão, e ter tudo que ele queria ter na vida, estava, né, profissionalmente estabilizado, o casamento dele não tinha dado certo, ele estava. Aí ele vê aquela moça, ele pergunta para os amigos, quem é essa moça aí? Ah, é a fulana. Ah, é, mas ela assim, parece que tem uma coisa diferente dela, ela é crente. Ah, ele falou, é com ela mesmo que eu vou debater, então. É essa aí que eu quero conversar, vou convencer a ela de que a fé dela não é verdadeira. Eu vou ganhá-la. E ele bebia todos os dias, e ele a convidou para um debate. Ela falou, não, eu não vou conversar com você, porque você está bêbado. Você está bêbado. Então não vou conversar com você. Um segundo dia, passaram uns dias, ele encontrou de novo com ela. Agora podemos conversar. Ela falou, você está interessado em Jesus? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não, quero mostrar para você que o que você crê não é verdade. Ela falou, eu não vou conversar com você porque você está bêbado. E assim foram vários dias. Aí um dia ele se encontrou com ela. E ele falou para ela, hoje eu não bebi. Podemos conversar? Ela falou, podemos, mas só depois que a gente for no culto. Nós vamos no culto, lá na minha igreja, você vai me acompanhar. E lá, depois do culto, nós vamos conversar. Ok? Aí ele, tá bom. E ele foi para casa e esperou o dia do culto, só que ele não sabia que naquele período, a menina e a mãe começaram a orar e jejuar por ela. A mãe dela, inclusive, era pastora de uma igreja, morava em outro estado, parece. Ela foi para lá e ficaram em intercessão por ele. No domingo ele apareceu, foi de moto. Foi de moto a cada menina, camiseta regata, toda assim, né? Era assim que eu me vestia, falou. Aí chegou lá, quando abre a porta, é a mãe. Já foi a primeira decepção, né?
Aí a mulher atende, fala, pois não, é que eu vim aqui pegar a fulana, né, pra gente pegar. Não, nós vamos os três. Falei, mas como é que eu vou fazer? Na moto, só cabe, vamos a pé. Foram para a igreja. Chegou lá, ela disse que estava aquele culto alegre, como aqui na Bíblia, né? Na hora do louvor, todo mundo cantando, dando glória a Deus, e tal, e todo mundo alegre, e ele achando que ia ser um pouco estranho, né? E ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, mas ele não sabia que estava orando por ele e jejuando por ele. De repente, gente, quando o pregador assoma o púlpito, ele levanta no meio da multidão, vai lá na frente e fala assim, agora eu quero ser crente. Ele diz que vê uma alegria tão grande na vida dele, que ele nunca tinha experimentado. Quando você realmente está em comunhão com Jesus, você tem alegria. Por isso que Jesus falou, peçam o que vocês quiserem. Peçam para que a sua alegria seja completa. E dali ele já saiu transformado. Dia seguinte, ele foi, aí pegaram o ônibus para ir para casa. E no ônibus ele foi, mas eu quero saber mais de Jesus, eu quero saber mais da Bíblia. Ele já tinha lido a Bíblia toda, mas como incrédulo. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Calma, agora você vai com calma, agora tem bastante coisa para você aprender. E ele ficou louco. Aí no dia seguinte ele foi dar aula, na universidade onde ele dá aula, e ele levou a Bíblia. E ele é professor de biologia. E ele falou assim, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui está de acordo com a biologia. E deu lá os parâmetros da biologia. Depois ele foi para Gênesis 2, né? Deus criou o homem, né, do pó da terra. Aí é Gênesis 1. Isso aqui também está de acordo com a biologia, porque a biologia diz que os elementos que constituem o nosso corpo são exatamente os elementos que estão na terra. O homem foi formado do pó. E assim ele encontrou a verdadeira alegria. Jesus falou assim, olha, peçam e recebam para que a sua alegria seja completa. Se está sem alegria, peça e receba, para que a sua alegria seja completa. Amém? Então nós temos 4 fontes poderosas de poder. A vontade de Deus, o nome de Jesus, o ministério do Espírito Santo e a fé no coração. Agora, apesar disso, pode ser que a nossa oração seja impedida. Pode haver impedimentos à nossa oração, para que ela não seja atendida. Quais são os impedimentos? Os impedimentos são numerosos, mas hoje eu vou me concentrar em apenas alguns deles, que são os mais comuns. Primeiro impedimento à oração eficaz, à oração bem-sucedida, à oração atendida, o primeiro impedimento é egoísmo. Tiago diz assim, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ora, se você está pedindo por motivos egoístas, Deus não vai te atender. Deus não atende a egoístas. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe qual é a motivação do seu coração. Às vezes nós olhamos assim, Senhor, concede que eu ganhe na loteria, para que eu possa abençoar a tua obra e os pobres do mundo. Mentira! Você quer ficar milionário. Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Deus não vai ouvir esse tipo de oração, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe que, na verdade, você quer ficar bem sem trabalhar. Mais fácil pelo caminho mais curto, que é o caminho da loteria. Tem muito menos chance de você ganhar, né? Você ficar rico assim. Olha, nós pedimos mal, diz Tiago, e por isso não recebemos. Nós pedimos mal quando nós pedimos qualquer coisa para a honra e a exaltação do ego. Quando é qualquer coisa que vai exaltar o meu ego, isso é pedir mal. E aí Tiago diz que nós não recebemos. A Bíblia diz que Deus não dará a sua glória a outro. Se o que você pede não vai glorificar a Deus, pode esquecer. Você não vai receber. Porque Deus não vai dar a glória dele para você, como Ele não vai dar para mais ninguém, a glória dele. Agora, para muitos, esta é uma tentação sutil, que a pessoa pensa, não, mas se eu for bem sucedido, eu vou abençoar a outros, e às vezes, mas Deus conhece seu coração. Para outros é uma tentação poderosa, porque eles se sentem tentados nessa área, querem se exaltar, querem ser o melhor, querem ser o bambambam, querem ser o tal. Deus não ouve esta oração, porque é uma oração egoísta. Então você precisa examinar as motivações no seu coração. Por que você está pedindo tal coisa a Deus? Por que eu estou pedindo a Deus tal coisa? Por que eu estou insistindo com Deus que Ele me abençoe nesta área? Examine a motivação do seu coração. Um terceiro impedimento à oração
ser respondido, o terceiro impedimento da oração eficaz, é o pecado secreto. O pecado secreto. Olha o que o salmista fala, Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Colocando em palavras atuais. Se eu der lugar ao pecado no meu coração, pecado secreto, pecado oculto, o Senhor não me ouvirá. Deus não nos ouve quando nós temos um pecado secreto. Muitos de nós têm um pecado secreto e nós o tratamos como um bichinho de estimação. Como é que você trata o bichinho de estimação? Você passa a mão na cabeça dele, não é? Você alimenta o bichinho, você dá água para ele. Tem muita gente que tem um pecado secreto na sua vida. E alimenta o pecado, passa a mão na cabeça do pecado. Trata o pecado melhor até do que os seus amigos, os seus familiares, né? Deus não ouve quando a gente tem pecado secreto na nossa vida. Porque se Deus ouvir, Ele está indo contra o seu caráter. Deus é o Deus que ama pecadores, mas Ele odeia, Ele abomina o pecado. Então eu preciso olhar para o meu coração e ver se realmente a minha alma está purificada de todo o pecado secreto. Pecado que eu tenho, que ninguém sabe, só eu que sei. Está na minha mente, está no meu coração, só eu que sei desse pecado. O salmista uma vez orou assim: Senhor, perdoa-me os meus pecados ocultos. Há uma tradução que diz: perdoa-me os pecados que eu desconheço, ou dos quais não me lembro. Mas existe o pecado oculto, que é o pecado secreto. Aquele pecado que você não tem coragem de revelar a ninguém, nem ao seu marido, ou à sua esposa, nem ao seu melhor amigo. Se você tem esse tipo de pecado, Deus não ouve a sua oração. Porque seria uma contradição. Deus ouvir você quando você está fazendo algo que não agrada a Ele. Lembre-se de que os olhos do Senhor, diz a Bíblia, percorrem toda a terra e examinam os nossos corações. Deus sabe o que se passa dentro de você. Você não pode esconder nada dele. Então, se você tem um pecado secreto, você precisa confessá-lo para que sua oração possa ser ouvida. O salmista, depois que ele orou assim, dizendo: olha, se eu der lugar o pecado ao meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele deve ter confessado, e aí ele termina dizendo assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Isso é até o corinho, né? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração. Quando você confessa os seus pecados, você alcança graça e misericórdia. Seus pecados são perdoados. Deus apaga os seus pecados. Você é purificado. E agora você pode pedir a Deus. E você pode dizer como salmista: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta, nem afasta de mim a sua graça. Mas há outros impedimentos. Outro impedimento à oração eficaz é a incredulidade. É a incredulidade. Olha o que diz Hebreus 11:6. Diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia. E lá em Tiago, ele diz assim: não pense tal homem que duvida, que receberá do Senhor alguma coisa. Se você não crer, Deus não vai responder. Nós já falamos um pouco sobre isso. Se você não crê, tem gente que fala assim: mas eu creio muito nas minhas orações. Também você está crendo na coisa errada. Você tem que crer em Deus que responde a oração. Não, nas suas orações. Mas eu oro tanto, não estou sendo atendido. Talvez é porque o seu foco está no lugar errado. Seu foco tem que estar em Deus. Seu foco tem que estar no Senhor, a quem você ora. Agora, se você duvida de Deus, você duvida das promessas de Deus, você não receberá do Senhor coisa alguma. Existe um autor americano chamado Bill Hybels, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dele. Tem vários livros dele traduzidos em português. Ele escreveu um livro sobre a oração, muito interessante. Em inglês chama-se Too Busy Not to Pray. Ocupado demais para não orar. Ocupado demais para não orar. E ele disse o seguinte: que as suas orações eram muito fracas. Suas orações eram não eram atendidas. E ele começou a questionar por quê. Ele chegou à seguinte conclusão: a verdadeira razão por que minhas orações eram fracas é que minha fé era fraca. Se a sua fé é fraca, suas orações serão fracas. Se a sua fé é fraca, suas orações serão fracas. Você pode pedir ao Senhor que aumente sua fé. Ou você pode exercer, com a ajuda do Espírito Santo, a sua fé.
Jesus disse que você não precisa ter uma fé muito grande. Ele disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para você fazer mover uma montanha. Mas o problema é que muitas vezes nós não cremos. Nós não cremos que Deus realmente é capaz de mover montanhas. Nós não cremos muitas vezes que Deus é capaz de resolver os problemas que nos afligem. Nós não cremos que Deus pode mudar uma circunstância. Nós não cremos que Deus pode fazer um milagre. E por não crermos, Deus não age. Há coisas, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Porém, há coisas que Deus faz, como disse John Wesley, somente em resposta às orações do seu povo. Há coisas que Deus vai lhe dar, Ele espera que você ore por elas. Do contrário, você não vai receber. A incredulidade impede. É o que Jesus diz, é o que Hebreus diz, e é o que Tiago diz. Se você não crer, você não receberá. Outro impedimento da oração é formalidade. Olha aqui, Jesus disse assim, João 14:14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas tem muita gente que usa o nome de Jesus de maneira formal apenas. Já falei o que significa o nome. A pessoa acha que por usar o nome de Jesus é uma varinha de condão. É um talismã que faz com que as coisas aconteçam. Não, não é assim. Não adianta você usar o nome de Jesus só porque você colocou o nome de Jesus da final da frase, Deus vai te atender. Tem gente que inclusive não ora em nome de Jesus, ora assim, né? Por amor de Cristo, nós te pedimos, amém. Você pode falar por amor de Cristo, por amor de Jesus, em nome de Jesus, mas se é uma mera formalidade, Deus não ouve. Esta foi a condenação dos fariseus. Os fariseus eram homens de oração. Lembra daquele fariseu que subiu ao templo? Ele orava todos os dias. Ele jejuava todas as terças e quintas-feiras. A maioria aqui nem jejua, né? Entendeu? Era um homem de oração. E Jesus disse assim, ainda assim, ele não desceu para a sua casa justificado. Porque ele estava orando de maneira errada. Ele achava que só por orar, Deus tinha uma obrigação de atendê-lo. E quantas vezes nós oramos apenas por mera formalidade? E não é só usar o nome de Jesus, é a maneira como nós oramos. Posição de orar, por exemplo, tem gente que acha que Deus só ouve se você orar de joelho. Ah, se eu não puser o joelho no chão... Irmãos, esta noite passada eu passei a noite toda de joelhos. Porque eu fui dormir e não tirei os joelhos. Eu fui dormir e não tirei o joelho para dormir, gente. Não é a posição. Orar de joelhos é bom? É, tem na Bíblia, gente, orando de joelhos tem. Mas se você olhar para as orações de Jesus, a maioria delas, quando ele as fez, ele estava em pé. Ele estava em pé. Há 2 ou 3 ocasiões apenas que você encontra Jesus orando de joelho. É bom orar de joelhos? É bom. Mas é necessário? Não. Você pode orar do jeito que você seja mais confortável. Quando Jonas orou lá na barriga do peixe, você acha que ele estava de joelhos, Gabriel? Lá toda aquela, né, regurgitação dentro do estômago do peixe. E Jonas orou e a oração dele foi atendida. Claro que ele não estava de joelho. Estava sendo jogado de um lado para o outro, dentro daquela movimento do intestino lá, se é que tem intestino, né? Estava lá, jogado de um lado para o outro, e a oração dele foi ouvida. E na Bíblia você vai encontrar muitas outras pessoas orando em pé, orando deitado, orando de joelhos, enfim. Mas tem gente que é assim, eu conheço pessoas que acham que só pode orar se for dentro do quarto. Ah, para orar? Não posso orar agora, dá licença que eu vou orar. Tem que ir lá, abrir o quarto e orar dentro do quarto. Isso é mera formalidade. Tem gente que fala assim, não, para orar você tem que ter um véu na cabeça. Isso é formalidade. E não é isso que faz a diferença. Jesus não está interessado nisso. Deus não está interessado em formalidade. Ele quer olhar para o seu coração e ver que você está orando sinceramente. Que você está orando de verdade e não por mera formalidade. Este é o outro impedimento. Muitas pessoas usam também o nome de Jesus de maneira leviana. Ah, eu orei no nome de Jesus, então pronto. Não. Se você não estiver em comunhão com Ele e honrando quem Ele é, Ele não ouvirá a sua oração. Bem, vamos terminar, mas quero falar ainda sobre outro impedimento à oração. Outro impedimento à oração é o espírito que não perdoa. Olha o que Jesus diz. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai. Alguém te ofendeu essa semana? Está aí a resposta. Você está sentindo magoado? Está aí a resposta. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas.
Mas se vós não perdoardes, Miguel, se você não perdoar, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, está claro? Está claro? Então por que a gente tem tanta dificuldade? Não adianta orar se você está guardando um rancor contra alguém. Ei, mas ele me feriu tanto. Eu falo sempre sobre isso aqui porque isso acontece direto. Hã? Ele me feriu, ele me magoou. Não adianta você orar enquanto você estiver guardando esse ressentimento aí dentro. Deus não ouvirá, não sou eu quem digo, é Jesus. Jesus disse, se você não perdoar aos homens as suas ofensas, as mágoas que eles causarem em vocês, você não será perdoado. Consequentemente, a sua oração não será atendida. É bonito quando a gente lê o versículo anterior que Jesus fala assim, né? Quando você orar, crê que já recebeu, e assim será com você. É o versículo anterior que eu citei. Mas agora ele fala, só que quando você estiver orando, você não perdoar, não espere receber também. Porque você também não será perdoado. E se você não é perdoado, você também não recebe. Bom, você está recebendo alguma coisa, é pela misericórdia de Deus. Mas se você perdoa, você vai receber muito mais. Você vai liberar o poder de Deus na sua vida, por assim dizer. Você vai permitir que Deus trabalhe muito mais na sua vida, porque é Ele que coloca essa condição. Se eu não perdoo quem me magoou, não vai. Agora eu quero dizer uma coisa que muita gente não entende. Quero deixar claro que perdoar não é esquecer. Ah, mas eu sempre fui ensinado que quando eu perdoo eu tenho que esquecer. Vamos dizer que você me empreste $100.000. Eu nunca te pago. Você vai esquecer? Nunca. Você nunca vai esquecer. Você nunca vai esquecer. Perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar é você liberar o perdão para a pessoa que te ofendeu. Mesmo que ela não te levou $100.000. Você sabe que você perdoou quando você lembra da ofensa sem mágoa. Você sabe que você perdoou quando você lembra da ofensa sem rancor. Eu lembro o que ele me fez. Eu lembro o que ela me fez. Mas eu não tenho mais rancor. Eu não tenho mais mágoa. Eu não tenho ressentimento. Então eu perdoei. E perdoar é um exercício diário. Que você tem que fazer diariamente. E às vezes, como diz um psicólogo e pastor cristão, ele diz o seguinte, às vezes você tem que perdoar a mesma pessoa várias vezes, para você ter a certeza de que você realmente perdoou. Porque às vezes é tão difícil lidar com o sentimento que ficou, não é? Daquela ofensa que a pessoa nos causou, que eu preciso várias vezes exercitar aquele perdão. Deus sabe qual é o momento verdadeiro que eu libero o perdão para aquela pessoa. E daquele momento, eu sou abençoado. Daquele momento, a mágoa vai. Mas às vezes demora um pouco. Demora um tempo para essa ofensa sair de mim. Mas eu sei que eu perdoei quando eu me lembro do fato. Mas o rancor já não existe. Eu nunca vou esquecer. Mas não haverá mais mágoa. Quando eu me lembrar, não haverá mais mágoa, não haverá mais rancor, não haverá mais ressentimento. E nós precisamos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou, ensina Colossenses. Não é? E o último impedimento sobre o qual eu quero falar nesta noite, porque muitas vezes nossas orações não são atendidas, é a impaciência. A impaciência. Olha, Hebreus 11:6 diz assim, a primeira parte diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Né? E a segunda parte diz assim, ele recompensa aqueles que o buscam. Precisamos entender o que significa isso. Na versão em inglês, da New King James, diz assim, aqueles que o buscam diligentemente. Na NIV diz, aqueles que o buscam de coração, sinceramente, que o buscam zelosamente. Esta é a ideia de buscar na Bíblia, é buscar constantemente. Jesus contou até uma parábola, lembra-se da mulher que foi importunar o juiz? E ele diz lá que essa parábola é a parábola sobre o dever de orar e nunca desanimar. Mas muitos de nós desanimamos no meio do caminho. A recompensa pode ser perdida por falta de perseverança. Você parou de orar, você não vai receber. Às vezes Deus trabalha em nós, gente, primeiro Ele precisa trabalhar em mim, para me preparar para eu receber aquela bênção. Mas se eu paro de orar e não permito mais que o Espírito Santo trabalhe em mim, eu não vou receber. E muitas vezes, pela falta de perseverança, a recompensa não vem.
A resposta não chega. Vou lhe dar alguns exemplos da Bíblia. Abraão prevaleceu porque ele não duvidou da promessa de Deus. Porém, ele teve que esperar vários anos para que a promessa se cumprisse. Ele teve que esperar. Mas ele não duvidou. Deus falou, Deus vai cumprir. E ele continuou orando. Jacó prevaleceu porque ele não deixou ir. Lembra-se quando ele se atracou com... A Bíblia diz, inclusive, que não diz que era anjo, diz que era um homem. E ele diz que esse homem era Deus. Ele se atracou com Deus, apareceu a ele em forma de homem, e não deixou ir. O homem falava, eu preciso ir embora. E ele falava, não, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. E ele ficou agarrado ali. E nós muitas vezes deixamos a bênção embora. Porque não oramos, porque desistimos. Está muito difícil, parece que Deus não quer responder. Ele prevaleceu porque ele não deixou ir. Ele não abriu mão. Ele persistiu até que a bênção veio. Elias prevaleceu no Monte Carmelo porque ele continuou em oração quando Deus havia dito que ia chover e não havia nenhum sinal de chuva. Ele mandou o rapaz que trabalhava para ele, o seu servo, ir lá na montanha ver se tinha sinal de chuva, e ele foi, olhou e não tinha. E Elias então, por a capa, foi para cá, não vai chover. Não, ele mandou o homem lá 7 vezes. 7 vezes, ele não desistiu. Ele continuou orando. Deus falou que vai chover, então vai chover. Até que na 7ª vez, um rapaz chega lá, e Elias grita para ele, você está vendo alguma coisa aí de cima? Ele fala assim, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas lá no Nordeste brasileiro, né? Cada vizinho de nada, não vica de nada lá, né? Da dica de nada, como diz os mineiros. Mas dali veio uma grande tempestade. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a ser paciente na oração. Essa semana eu ouvi um testemunho, talvez alguns de vocês também tenham ouvido, sobre... Deixa eu voltar aqui. Uma irmã estava contando, eu acredito que era uma reunião de círculo de oração. Círculo de oração é um grupo que existe nas Assembleias de Deus, um grupo formado de mulheres que oram. E ela estava contando, nesse testemunho, que ela tinha um irmão que era muito inteligente. O irmão dela, com 14 anos, fez o vestibular de medicina e passou em primeiro lugar. Mas ele não pôde ser admitido. Hoje pode, naquele tempo não podia. Com 16 anos ele fez de novo, passou em primeiro lugar e entrou na faculdade de medicina. E elas estavam no culto, ela e a mãe dela, também de um grupo de círculo de oração, tinha um pregador lá, e daquele dia o pregador falou assim, olha, quero que você entregue a Deus agora algo que não seja material. Ela disse que a mãe dela, já com idade bem avançada, saiu do lugar e foi lá no altar, entregou algo a Deus. E ela perguntou para a mãe, o que a senhora entregou a Deus? Ela pensou, minha mãe não tem nada, está aposentada, coitadinha. E ele pediu algo não material. Será que ela foi lá consagrar a vida dela à obra missionária? E o que aconteceu? A mãe não falou para ela o que era. Aí, passado um tempo, a mãe falou, sabe o que eu entreguei? Eu entreguei a Deus o seu irmão. Porque esse moço que era tão inteligente, ele entrou na faculdade de medicina, e lá na faculdade de medicina ele se envolveu com alguns amigos, que, como ele era muito inteligente, propuseram a ele para fabricar drogas. Ele começou a fabricar êxtase e outras drogas lá na faculdade de medicina, no laboratório. E aí ele resolveu experimentar para ver qual era o efeito. E ele se tornou drogado, um viciado. As drogas destruíram a vida dele. Ele perdeu o trabalho, perdeu a escola, perdeu o trabalho, perdeu tudo que ele tinha, foi para a rua viver como mendigo. Foi viver como mendigo, expulso das portas das casas das pessoas, como vagabundo e como mendigo. Havia 3 anos que ele tinha desaparecido, e a mãe e a irmã e o resto da família não tinha mais contato. Ela falou, mas mãe, faz 3 anos que a gente não vê o fulano. Ela falou, não importa, eu entreguei a Deus, e Deus vai me dar essa bênção. Eu consagrei a obra de Deus. E sabe o que aconteceu? Passaram-se os anos, tudo continuou do mesmo jeito, mas a mãe continuou persistindo naquele propósito que ela havia feito com Deus. E a moça fala, mas mãe, não importa, filha, eu entreguei seu irmão nas mãos de Deus, e ele pertence a Deus, e Deus vai cuidar dele. Gente, passaram-se mais 4 anos, sem qualquer contato com o rapaz. Um dia, elas recebem um telefonema de Porto Alegre. Elas moravam, creio que em Londrina, no Paraná. E elas recebem um telefonema de Porto Alegre de um hospital.
Diz assim, olha, encontraram um rapaz, mendigo, caído, havia um temporal lá em Porto Alegre, como esses estão vendo agora, né? Estava vendo alguns dias atrás. Está vendo? Foi encontrado no meio da enxurrada, quase morto, o levaram para o hospital. Quando abriram a carteira dele, encontraram o telefone, que é o único telefone, a única coisa dentro da carteira, estão me ligando para vocês. Ela falou, ó, pode ser meu irmão. Ela falou, o rapaz falou, não deve ser o seu irmão, é um mendigo, o cara está praticamente morto. Mas a mãe dela, embora estivesse falando baixinho no telefone, será de madrugada, a mãe dela ouviu e foi para a extensão, já começou, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O rapaz do hospital assim, uma coisa errada aí. Aí a senhora falou, não, é o meu filho. É o meu filho, amanhã eu vou buscá-lo aí em Porto Alegre. Ele falou, olha, vai ser bem difícil. Não, amanhã eu vou aí buscá-lo. E aí no dia seguinte ela pegou, foi para Porto Alegre. E de lá de Porto Alegre ela telefonou para a moça e falou assim, olha, filha, encontrei, é o seu irmão. Ele não tem cabelo, ele não tem visão, por causa das drogas, ele perdeu a visão. Ele não ouve, ele não tem unhas, e a pele dele está toda cheia de feridas, mas ele está bem. Mas como ele está bem nessa situação? Ele está bem, e amanhã eu estou levando ele para casa. Mas como a senhora vai levar para casa, o hospital não vai liberar. Não, vai vir uma tal de irmão Judite aqui, chefe do círculo de oração aqui, presidente do círculo de oração aqui de Porto Alegre, nós vamos orar por ele, amanhã nós estamos indo para casa. A menina não acreditou. O fato é que no dia seguinte elas foram para casa. Quando ela viu o irmão dela, ela não o reconheceu. Lembra-se, 3 anos desaparecido, mais 4 anos de espera. Aí levaram num neurologista lá em Londrina, na época um dos melhores neurologistas do Brasil. E o neurologista falou para ela, olha, com cuidado, ele poderá recuperar a pele dele, né? Bom, leva num bom dermatologista, um bom trabalho dermatológico, o cabelo dele, algumas coisas podem melhorar. Mas tem coisas que ele nunca vai recuperar. Ele vai, mesmo que ele fique bem nesse aspecto, ele falou, ele nunca vai sair da cama, porque ele não se move, ele não tem mais movimento do corpo por causa das drogas, ele queimou vários neurônios, os neurônios não se renovam, e ele vai ficar cego e surdo para o resto da vida. Ele também estava sem dentes, sem unhas. Gente, isto é você crer e você orar com paciência e perseverança do Senhor. Essa moça conclui o testemunho dizendo, hoje, meu irmão é um pastor. Foi totalmente curado. As unhas voltaram a crescer. Os dentes deve ter dado um jeito, né? Mas o cabelo voltou a crescer. A saúde voltou. Hoje ele é um pastor, está servindo a Deus em São Paulo. Ele é líder de uma base missionária. Ele também é diretor de uma escola teológica. E ele é médico e é psicólogo. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder de Deus? Não desista de orar. Não desista de orar. A viúva prevaleceu com o juiz injusto porque ela foi importuna. Ela prevaleceu por causa da sua importunação. E Jesus disse o seguinte, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Parece que está demorando? Não desanime. Parece que não vem a bênção? Continue orando. Persista em oração. E Jesus faz esta pergunta, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que Ele clama dia e noite? E Ele responde, digo-vos que Ele lhes fará. Amém? Inclina a sua cabeça.